E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos mais uma vez para mais um vídeo. Hoje a gente vai fazer um vídeo importante para vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre os foliar. Qual foliar você deve estar utilizando na lavoura de pimentão? A gente já comentou, a gente já fez um vídeo lá atrás explicando um pouquinho sobre esse assunto, mas é um vídeo que foi feito já faz tempo. E de lá para cá a gente teve mais inscrito e bastante pessoa pergunta para a gente quais são os foliar que eu devo estar utilizando na lavoura de pimentão. A gente vai começar a explicar para vocês desde a muda quando são passadas na terra até o final. Bora pro vídeo, pessoal. Quais são esses tipos de foliar? A gente vai explicar desde o primeiro foliar. Primeiro foliar que você deve estar colocando na sua lavoura de pimentão é já aquele que quando você passa a muda na terra. Quando essa muda de pimentão ela pegar na terra, ela estiver já pega, que vai mais ou menos em torno de uns 8 dias, você deve entrar com o estimulante. O que é o estimulante? Ele é um foliar que ele estimula a raiz. O que é o estimular a raiz? Ele estimula os raizamentos. Ou seja, ele estimula as raízes a crescer rapidamente. Ele serve para não deixar a raiz parada. O quanto mais rápido essas raízes desenvolver, esse pé de pimentão também vai desenvolver mais rápido. Esse é o primeiro foliar que você deve estar colocando nessa lavoura depois de 7, 8, 10 dias que você fez o transplante na terra. Por quanto tempo você deve estar fazendo essa aplicação com esse foliar? Você deve passar toda semana, num período de 15 a 20 dias. Depois você já vai mudar para outro tipo de foliar. Qual seria o outro tipo de foliar? Seria o aminoácido. O porquê o aminoácido? O aminoácido é como se fosse um adubo foliar com matéria orgânica. Ele é muito bom tanto para destravar a planta, ajudar a desenvolver a planta também, e é um excelente produto. Quando você pulveriza bastante, a planta fica intoxicada. Às vezes a gente não chega a notar, mas a planta intoxica, até mesmo com adubação. Esse aminoácido ele vai ajudar a planta a destravar, ele vai ajudar a planta a se desintoxicar. Por quanto tempo você deve fazer
esse procedimento com esse foliar. Também uma vez por semana e num período de 15 a 20 dias. Depois você já vai entrar com outro produto. Qual seria o outro produto? Seria o foliar com micronutriente. O porquê o foliar com micronutriente? Quando você faz adubação no canteiro, 4, 14, 8 mais micronutriente. Com o decorrer dos tempos, dos dias, chuva, aguação, esse adubo vai enfraquecendo. E os micronutrientes também vai se desgastando. Quando você usa um foliar à base de micronutriente, ele vai reforçar aquela adubação que você fez lá no canteiro antes de você fazer o plantio. Por quanto tempo você deve estar usando esse foliar? Esse foliar você vai usar até o final da sua lavoura. Esse é um foliar muito importante para a sua lavoura. Ele é um produto que ele tem de tudo. Ele tem o zinco, ele tem o molibdênio, ele tem o boro, ele tem tudo o que uma planta necessita. É igualzinho um 4,14,8, mas você nunca deve substituir o foliar com micronutriente com adubo. Você tem que colocar 4,14,8 com micronutriente. Mas depois você deve fazer essa aplicação com foliar com micronutriente até o final da lavoura. Esse foliar ele vai ajudar a planta a não decair. Ele vai ajudar a manter o pé sempre sadio, sempre forte. Esses pés, estando sadio, estando forte, os frutos vão vir com qualidade e também com uma alta produção. Esse foliar é indispensável. A partir da hora que você entrar com ele, depois desses 2 foliar que eu falei, vocês não parem mais. Vocês só vão parar ele quando a lavoura terminar, quando a lavoura estiver encerrada. Mas você, nesse meio tempo, também você deve estar usando o cálcio e o boro. O cálcio e o boro, ele é muito importante para segurar as floradas do pimentão. Muitas flores caem do pé devido à falta de cálcio e boro no pé. O porquê que essas flores caem? Elas caem devido à falta de nutrição no pé. O pé não tendo nutriente, essa planta vai começar a abortar as flores. Então, você usando o foliar com micronutriente, mais o cálcio e o boro, você não vai ter problema dessas flores cair. Você vai passar numa semana o foliar com micronutriente. No final de semana, você passa o cálcio e o boro. Na outra semana, você fica com foliar com micronutriente e pula o cálcio e boro. O cálcio e boro você vai usar uma semana sim, uma semana
Não, não é necessário você passar toda semana. O porquê? Porque você já vai estar nutrindo o pé com esse foliar com micronutriente. Então, o cálcio e o boro, você vai usar ele uma semana sim e uma semana não, só para segurar as flores. Lembrando que muitas flores do pimentão, elas caem devido à falta de água e o tempo muito seco. Então vocês têm que prestar muito atenção um pouco nisso daí. A falta de água e o tempo muito seco tende a cair as flores também. E o cálcio e boro vai ajudar, mas você não deve deixar faltar essa umidade no pé para evitar esse tipo de problema. Um outro foliar que você deve estar usando é o zinco. Esse zinco você deve estar passando longe, de vez em quando é bom você dar uma passada desse zinco. É um produto bom também para ajudar um pouco na nutrição da planta. Mas esses foliar que eu falei é esses que são o necessário para você estar usando, utilizando na lavoura de pimentão. Lembrando de uma coisa muito importante, todos esses foliar que eu falei para vocês, nunca passe junto com fungicida que seja a base de óleo, tipo um Decis, que é um inseticida, ele é a base de óleo. Nunca passe junto. Qualquer foliar que você for usar na sua lavoura, independente de qual for o foliar, nunca use ele junto com inseticida ou fungicida à base de óleo. Ele vai travar a planta, ele vai segurar algumas coisas que pode estar acontecendo, é a queima da própria folha. Uma outra coisa que eu quero citar para vocês é vocês sempre procurar olhar os horários para vocês aplicar a pulverização. O porquê? Das 6h30 até as 9h30 da manhã, as abelhas estão trabalhando. Elas estão fecundando as flores. Se você pulverizar a hora que as abelhas estiverem lá, vocês vão matar as abelhas. Isso é muito importante, porque vocês não devem estar matando as abelhas. Tudo pelos contrário, vocês devem estar ajudando, protegendo a abelha na sua lavoura. É ela responsável por fecundar as flores, os frutos principalmente. Muitas vezes você passa a folhar para não cair as flores. Muitas vezes a terra está molhada, o tempo, o ar está úmido e as flores e os frutos estão caindo. Isso gera uma preocupação para muitos produtores. Passa isso, passa aquilo, o que eu faço, o que eu não faço. E a pessoa deixa a desperceber que isso pode se acarretar devido à falta de abelha. Ela não fecundou essas flores.
por isso, às vezes, muitos casos acontecem dessas flores cair. Então, evite essas horas em que as abelhas estão trabalhando. Geralmente, elas trabalham com a maior força na parte da manhã. Aqui, por exemplo, a pulverização é sempre à tarde, porque é um horário que tem abelha, mas é com menos frequência. São um número menor, um número pequeno de abelha. Beleza, pessoal? Então fica aí mais um vídeo para vocês, mais uma dica importante para vocês. Lembrando que dúvida vocês deixem nos comentários, que a gente está aqui para a gente responder, para a gente tentar ajudar um pouquinho vocês aí. Então, mais uma vez, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou!